você. If you please, I am Dorothy. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo, mais uma peripécia para falar sobre alguns filmes e também sobre a minha relação pessoal com o cinema, com a história do cinema, a minha história no cinema, a história do cinema em mim, né? E daí eu separei alguns DVDs que eu tenho para tentar ilustrar um pouco disso e também passar algumas dicas, né? Não que eu considere esses os melhores filmes, mas de fato tem em DVD e é legal a gente lembrar da mídia física, né? O primeiro que eu peguei aqui foi O Crime dos Irmãos Biondo. O Crime dos Irmãos Biondo é um curta-metragem. Esse daqui foi realizado dentro da universidade, né? Dentro da FSG, dirigido pelo Gustavo. Gustavo, que é meu amigo, inclusive, e foi orientado pelo Daniel Vargas, também coordenador do NAVE, né? Então, bem legal. Mais pra frente, provavelmente, a gente vai ter uma peripécia sobre esse assunto. O audiovisual está na nossa vida desde a infância, né? Não tem como escapar disso. Seja os pais para distrair a criança, vai assistir TV. E a gente realmente assiste, né? E a gente tem essa coisa da repetição também quando é criança, né? A gente é capaz de assistir o mesmo filme 500 vezes e gostar das 500 vezes. Algo que a gente vai perdendo com o tempo. Na década de 90, o acesso ao audiovisual não era tão fácil como hoje em dia, que a gente dentro de casa mesmo tem acesso a milhões de filmes através de plataformas de streaming liberados na internet. Na minha infância a gente ainda tinha que ir na locadora ou assistir pela TV com horário agendado ali dentro da grade de programação. Né? Algo que hoje, eu sei que algumas pessoas fazem, mas eu faz muito tempo que eu não agendo um horário. Vai passar tal filme, tal hora na TV, eu quero ver. Então eu sabia que tal dia de noite ou tal dia de tarde ia passar tal filme e aquilo fazia parte da minha rotina, da minha programação. Tipo, eu tenho que estar na frente da TV esse horário para ver o filme. O primeiro filme que aparentemente eu desenvolvi uma relação foi o Mágico de Oz. Acho que o Mágico de Oz é um exemplo bem clássico, muitas pessoas têm essa relação, principalmente se você for gay. Mas isso não é um indicativo de nada, tá? Não precisa se preocupar se seu filho tá alucinado assistindo o Mágico de Oz. Mas vocês podem conversar sobre isso também, né? De forma aí a não expor ninguém. Ou vocês podem esperar até o seu filho ser um adolescente e daí pra ter essa conversa, tá? Mas, pulando de água pra vinho, sobre as questões de sexualidade e tal, que não deixaram de acontecer na minha vida, aí mais pra quando eu tinha 10 anos, a importância dos pais, dos familiares, de prestarem atenção, né, em seus filhos, né, nas crianças e pré-adolescentes ao seu redor, pois é um momento complicado e essas questões estão presentes na vida de todos, né, essas questões sexuais descobertas e tal. Claro que quando isso pode ser tratado com a família é ótimo, mas se você também é uma criança e está passando por alguma dificuldade em relação à sua família, procure outras pessoas de confiança, tá? Como seu professor ou um vizinho, amigo, né, que você possa contar. Mas por que eu tô falando isso? Isso não é o foco, não é nada sobre sexualidade essa peripécia. Eu acho que eu gostava justamente dessa questão da fantasia, porque ali justamente você mergulha naquele mundo de Oz, né? Tu sai da realidade preto e branco e tu vai pro mundo do sonho, pro mundo do cinema. Depois eu desenvolvi uma relação muito próxima com o cinema comercial de suspense e terror. Eu era uma criança que com 5 anos assistia Hellraiser e A Morte do Demônio. Então isso provocou algum efeito, eu acho, também. Tinha muito medo quando eu dormia, mas isso também é natural. Mas não deixem sua criança, seu filho assistir filmes desse tipo, assim, que as pessoas são mandadas pro inferno pra queimar, ou que tem monstros com prego na cabeça, e enfiando corrente no meio das pessoas. Isso não é muito legal, assim, por isso que tem uma classificação etária, né? Não que tenha qualquer problema em relação a isso também, quando for bem assistido, bem explicado, né? Mas a questão é que muitas vezes eu também, como criança, não sabia separar esses mundos, né? O mundo real, o mundo da ficção. Depois eu comecei a desenvolver uma relação muito forte, aí a partir dos 12 anos, com o cinema americano e o cinema clássico. Eu comecei a assistir muitos filmes clássicos. Um pouco era a influência do meu pai, porque o meu pai, na juventude dele, tinha assistido muito desses filmes. Então, de alguma forma, era uma maneira da gente se comunicar, era uma maneira de eu e meu pai dialogarmos através desses filmes. Por exemplo, Um Passo para a Eternidade, um grande clássico ganhador de 8 Oscars, né, realizado lá na década de 50, é a adaptação de um livro. A gente tem na história do cinema hollywoodiano, principalmente, muitas adaptações, né? Ou seja, já se aproveita do sucesso literário para promover um sucesso cinematográfico. E é uma história perfeita nos moldes americanos,
cheia de heróis, de dramas, de romance, né? Mas é um filme muito bom, sem dúvida, apesar de ter uma ideologia americana imbricada ali dentro dele. Mas um outro clássico, por exemplo, que eu amei de paixão foi Julgamento em Nuremberg. E ainda gosto muito desse filme, que obviamente também tem um viés político muito grande dos americanos no pós-guerra, né? Esse filme, principalmente, eu tava louco para assistir ele quando eu tinha uns 17 anos, eu acho, por causa do Montgomery Clift, que foi um ator de muito sucesso, principalmente na década de 50, e depois, assim como outras estrelas de Hollywood, se envolveu com remédios, drogas, álcool, e teve uma grande decadência na carreira dele. Aqui foi um dos últimos grandes filmes dele, inclusive que ele foi indicado a Oscar e tudo mais. E é uma participação pequeníssima, assim, acho que tem 8 minutos. Ele é uma testemunha sobre as barbaridades cometidas pelos nazistas. Dentro daquele contexto, os nazistas esterilizavam essas pessoas justamente por acreditarem que elas eram menos capazes ou não dignas de reprodução. Um outro clássico, Assim Caminha a Humanidade, do George Stevens. Um filme que tem uma outra lenda, que é o James Dean, né? Um outro jovem ator que morreu depois de apenas 3 longas-metragens, né? Também tem Elizabeth Taylor, Rock Hudson. Rock Hudson, inclusive, que era homossexual, né? Se sabe. Dentre todas as estrelas homossexuais desse período do cinema americano, acho que o Rock Hudson é uma das quais tem menos dúvida da sexualidade, mas obviamente na época isso não era muito divulgado, né? Mas esse ano, na série da Netflix, Hollywood, eles recriam, né? Eles recriam, não. Nessa série Hollywood, eles mostram o Rock Hudson jovem chegando em Hollywood e tendo a oportunidade de viver essa sexualidade na década de 40, né? Quando ele começou a carreira. Esse filme já é de meados da década de 50 e ele continuava com toda aquela persona do macho garanhão, conquistador das mulheres, né? Falando em mulheres, As Mulheres, do George Cukor, também é um filme que eu assisti, e esse daqui acho que eu comprei na minha adolescência. O legal desse filme é que só tem atrizes, não existe nenhum homem, não existe nenhum ator nesse filme, né? Então é uma proposta bem diferente, né? Tem algumas atrizes fortes, inclusive, como a Joan Crawford, e o filme lida sobre essas questões femininas. E aí tem toda uma espécie de subgênero dessas comédias da Era de Ouro de Hollywood que justamente colocam a mulher nesse papel ativo de posição, mas chega algum momento que ela é submissa ao amor, né? Em Hollywood existia o código Hays, existia então esse código de conduta e moral, onde várias coisas não eram possíveis de estar no cinema, né? Os filmes eram censurados, entre aspas, mas os próprios estúdios eram muito bem estruturados para não deixar que algumas coisas passassem. Por exemplo, durante muitos anos no cinema norte-americano, homem e mulher não podiam dormir na mesma cama, não podia aparecer isso no filme, né? Por isso, inclusive, que em alguns filmes o casal vai dormir, o cara vai pro quarto dele, a mulher vai pro quarto dela. Ou se estão no quarto de hotel, o casal tem 2 camas de solteiro, né? Ou seja, é uma realidade criada pro filme que não condiz em nada com o que é vivido, mas para se adaptar a esse código de moral da época. Falar também que os musicais tiveram um período de ouro na década de 30, década de 40, até os anos 60, né? Então a gente tem aqui o Rei e Eu e a Noviça Rebelde, são esses grandes, em alguns casos esses são quase épicos, né? Mas que de fato eu adoro ficar cantando esses filmes, vale muito a pena. Noviça Rebelde. Existia a piada chamada Noviça Rebelde de The Sound of Money, porque foi um filme que deu muito dinheiro, né? Lembrando que esses estúdios eram muito controladores e esses filmes precisavam dar lucro, né? E nessa época a 20th Century Fox estava quebrada devido ao fracasso de Cleópatra. Foi um filme também épico de 4 horas, mas que deu um gasto gigantesco para 20th Century Fox. E a Noviça Rebelde conseguiu recuperar e alavancar o estúdio, né? Pensar que hoje em dia muitas dessas companhias de cinema, né, dessas produtoras, enfim, dessas empresas, não existem mais, né? Ou foram fundidas, ou a Disney comprou tudo, né? Porque é isso que eles fazem. Aqui, O Xerife de Queixo Quebrado, que não é um faroeste que eu indicaria como sendo o melhor, mas é o que eu tenho em DVD. Mas a minha mãe sempre gostou muito de Bang Bang, então eu também sempre assisti bastante. Mas vocês podem assistir Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, né? The Good, The Bad and The Ugly, O Veredito do Sidney Lumet, que é um diretor que começou lá nos anos 50
com 12 Homens e uma Sentença, mas que passou por toda essa nova Hollywood ali nos anos 70. E a gente tem esses grandes atores, né? Existia um cinema muito focado também para esses atores, né? Todo esse sistema de estrelas, esses diretores, tudo isso chamava muita atenção. Não é muito diferente do que existe ainda hoje, né? Só que uma nova roupagem. O Manto Sagrado também. O Manto Sagrado é interessante porque ele foi o primeiro filme em CinemaScope, né? Ali na década de 50 a televisão estava se popularizando, então foi necessário ao cinema inventar novas artimanhas para atrair público, né? O Manto Sagrado apresenta uma nova forma de se expor o filme, né? Então a tela cresceu, a tela se abriu, né? Se abriu nesse sentido de se espalhou, né? O filme se espalhou, então era uma nova experiência que tu não podia ter em casa nas televisões da época, né? E isso foi muito importante. E a forma também as cores dos filmes também foram mudando. Na década de 50 também se inventaram os primeiros 3D. Claro, tem alguns diretores e alguns filmes que eu fui tendo contato, né? E o que a gente tinha na locadora naquela época, início dos anos 2000? Eram esses filmes hollywoodianos que fizeram muito sucesso nos anos 90, nos 80, né? Sociedade dos Poetas Mortos, Sideways, New York, Martin Scorsese. E aos poucos, naturalmente, eu fui começando a conhecer esses diretores famosos, hollywoodianos, né? Diretores que, de certa forma, são mais icônicos, que construíram essa nova Hollywood. E quando esse cinema clássico narrativo começou a sofrer mais influência também de um cinema europeu, dessas vanguardas europeias, né? Do neorrealismo, do cinema japonês. A partir dos anos 60, o cinema americano também se abriu para essas experiências que vinham de fora, né? Desde antes, inclusive. Um bom exemplo é a própria Ingrid Bergman, que ali no final dos anos 40 casou com Roberto Rossellini, foi para a Itália, fez filmes, se apaixonou pelo cinema neorrealista, né? Depois voltou para Hollywood, depois fez um filme com Bergman. Enfim, não só a Ingrid Bergman, mas outros atores e realizadores de Hollywood começaram a se abrir para essas outras possibilidades do cinema. E o próprio sistema dos grandes estúdios foi caindo, surgiu um cinema independente que não precisava estar tão preso àquelas regras rígidas, e a figura do produtor como impositor, né? Lembrando que durante todo esse período ali, desde o cinema mudo, na verdade, mas o cinema sonoro ali, no final dos anos 20 até os anos 60, a figura do produtor dentro do filme era tão, às vezes, mais importante do que a figura do diretor, né? Pra comandar o que entra no filme, o que sai, quanto tempo isso vai ser feito, não, isso não pode, isso vai ser gravado assim, isso vai ter assim. E existem muitos exemplos na história, como por exemplo o filme Rebecca, do Alfred Hitchcock, que foi o primeiro filme do Hitchcock em Hollywood, e o Selznick, que era o diretor, era o produtor do filme, né? Era o diretor de estúdio, teve uma imensa influência na realização da Rebecca do Hitchcock, né? Então esses produtores realmente influenciavam as decisões. Stanley Kubrick é um outro desses diretores que surge ali nos anos 60 e vai revolucionar a história do cinema. Americanos, aqui também, ó, Os Infiltrados, que é mais recente, mas é do Scorsese, né? Aqui temos um filme menos conhecido do Steven Spielberg, que é Além da Eternidade, né? Lembrando aí do papel do Spielberg na criação dos blockbusters, né? A gente tem Tubarão na metade da década de 70 também revolucionando a forma como se consome, como se expõe o cinema, né, em relação ao público. Depois, claro, George Lucas com Star Wars. Então o filme também ganhou um novo potencial de marketing e de venda, né? Tu não está mais vendendo só o filme, tu está vendendo tudo o que tem no filme em outras formas de produto, né? Em jogos, em personagens, em livros, em quadrinhos, né? Então, cada filme se torna quase como uma patente de um bando de coisa que tu pode vender relacionado, né? E criar propaganda. E hoje em dia, você sabe, você pega a Disney, tu vê Disney em tudo que é canto, e para tu usar o direito daqueles personagens também tu paga. E tem algumas outras coisas do Scorsese. Claro, Tim Burton é uma realidade, né? Cinema fantástico desde a minha infância, então Tim Burton ele tem uma estética um pouco diferenciada, mas também não sai muito do que é o cinema norte-americano. Mas eu comecei a ter contato com outros diretores, como por exemplo David Lynch, né, que já vai para um cinema assim do absurdo, quase surreal, esteticamente, narrativamente, né, essa questão do sonho, da psicanálise, às vezes tu não entende. O cinema do David Lynch, por exemplo, é um cinema que deixa as coisas mais abertas, né?
que tu, como espectador, é um participante do filme. Tu vai ajudar a montar aquela realidade, aquele pesadelo ou aquele sonho. Daí começaram a surgir filmes europeus, principalmente no início, né? Uma outra coisa do Oriente também, como esse, Império dos Sentidos, que obviamente a minha intenção inicial ao assistir esse filme era mais sexual, mas que foi uma experiência estética inovadora, né? Buena Vista Social Club, também Roger e Eu, do Michael Moore, né? Comecei a assistir outros tipos de documentário que quebravam aquela lógica da entrevista, né? Documentários mais participativos, documentários musicais, ou que também tinham um mergulho muito grande na cultura, né? Documentários observacionais, também tive contato com alguns, filmes estrangeiros que fizeram sucesso no exterior, como Carteiro e o Poeta, né? Aqui temos 4 Casamentos de Funeral, que também é o básico do cinema mainstream dos anos 90, né? Esse tipo de comédia romântica. Muito contato com animações também japonesas, né? Páprica não é um exemplo tão bom daquilo que eu tive contato, mas tive muito contato com o estúdio Ghibli, né? O Ghibli, enfim, com os filmes do Hayao Miyazaki, como A Viagem de Chihiro. Mudou um pouco a minha percepção do que é a animação, de como a animação pode ser feita e consumida. Lembrando que a animação, de todas as possibilidades do audiovisual, a animação de todos esses tipos de audiovisual, a animação é aquela mais que tem menos limites, né? Pode fazer qualquer coisa com a animação. E o Hayao Miyazaki é um desses diretores do estúdio Ghibli que consegue te levar para outro universo e te enlouquecer visualmente e narrativamente com as histórias que ele inventa, com as histórias que ele conta, né? Wim Wenders é um outro diretor europeu que fez filme nos Estados Unidos, que é interessante, que eu conheci principalmente através de Asas do Desejo e outros filmes, se bem que eu assisti Tão Longe, Tão Perto primeiro. Daí, é claro, a gente chega no cinema nacional, né? Eu já tinha algum contato na minha adolescência, tipo o Quatrilho é um clássico nacional e é um clássico de Caxias do Sul, porque o escritor do Quatrilho é o José Clemente Pozenato, ele é caxiense, parte da história se passa em Caxias, parte da história foi gravada aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, inclusive. Então, obviamente, eu tinha alguma relação com esse tipo de cinema e cinema comercial brasileiro, mas filmes como esse, que é Esse Amor que Nos Consome, do Alain Ribeiro, ou O Santo e a Vedete, do Luiz Rosenberg Filho, eu fui ter contato na minha vida adulta, quando eu já estava estudando cinema, produção cultural, né? Que são filmes também que a gente, infelizmente, não tem um acesso tão fácil. No caso desses 2 realizadores, esse eu conheci um pouco mais, esse eu fui a palestras, então a gente, basicamente, depois que eu tive contato com eles, que eu fui assistir os filmes, né? Pra tu ver como é discrepante a fruição, né, a distribuição dessa produção brasileira de cinema, né? Que às vezes a gente tem que ter contato com o diretor, pra daí comprar o DVD, ou ter acesso, descobrir o quão maravilhoso é o trabalho desse pessoal. Tá? E por último, o Mazzaropi, também só para citar que a partir dessa minha vida adulta, a partir dos 20, 21 anos, principalmente por causa da universidade, das disciplinas de cinema que eu fiz, eu comecei a buscar essas referências e assistir esses filmes brasileiros mais antigos, né? O Mazzaropi, ele é uma grande chanchada, né? Não tem grandes reflexões, existem grandes críticas em relação ao Mazzaropi, mas é inegável que ele tem um papel dentro da história e da produção do cinema audiovisual brasileiro. Ele tinha um grande público, foi um grande sucesso, mas dentro da história do cinema brasileiro existem muitos movimentos, inclusive o cinema novo, com diretores como Glauber Rocha, Rui Guerra, todas as tentativas de criação de uma indústria no cinema brasileiro nos anos 30, 40, 50, né, porno chanchada, diretores mais independentes ali nos anos 70, 80, a retomada do cinema depois da Era Collor nos anos 90 e a grande produção a partir dos anos 2000. O meu contato com o cinema brasileiro é muito mais novo, muito mais recente, mas eu acredito que essa barreira que eu tive na minha infância, na minha adolescência, para ter acesso aos filmes, ela não é mais tão forte hoje em dia, né? Na própria Netflix vocês encontram muitos filmes brasileiros. Na internet tem muito curta, muito longa liberado pelos realizadores, né? Agora, durante a pandemia, está acontecendo muita mostra online. Procurarem essa produção nacional brasileira, procurarem filmes diferentes, filmes de outros países que não americanos. Tipo, filmes que vocês nunca ouviram falar, tipo, mesmo na Netflix, sabe?
vão lá, dá uma olhadinha na classificação, pode ler um pouquinho, mas tipo, eu nunca olharia esse filme, porque esse filme não tem um ator que eu gosto, que eu conheço. Esse filme é preto e branco, esse filme tipo, é sobre um assunto meio, tipo, a morte, não sei de quem, ou a pessoa perdida, mas pode ser coisas boas, tipo, a menina em casa o dia inteiro comendo, sei lá. A minha dica é, tudo que te gerar algum estranhamento, assista. Tipo, se tu ficou com, tipo, não vou assistir esse filme, reflita por que você não vai assistir aquele filme. E se a tua resposta não for convincente o suficiente, assiste aquele filme. Ou pelo menos tenta assistir. Tipo, assiste 15 minutos daquele filme, sabe? Se desafie a se entreter e se divertir assistindo algo que não tá prontinho ali, que não é aquilo garantido que tu vai gostar, né? Se permita no cinema, no audiovisual. Tá bom? Tchau, gente! Carteira preta, um aviador, Leonardo DiCaprio, gente. Gato, né? Pegava fácil. Só que não, melhor que o Tom Cruise. Ah, mas o Robert De Niro também, novinho, era ótimo, né? Oh, não! Ninguém vai bater o Paul Newman. Novo, né, gente? Novo. Se bem que com certeza ele era super conservador, eu acho. Né? Nada contra, mas enfim. Johnny Depp não é meu tipo. Mark Wahlberg. Aqui é o Matt Damon. Eles são parecidos. O Hugh Grant tem essa cara meio snob, né? Dele. Enfim. Audrey, não. Esquece esses homens e vamos ficar com a Audrey Hepburn, que é bem melhor. Mais mulheres, Rock Hudson não, mas James Dean com certeza. Também era outro viado enrustido. Ah, não, Montgomery Clift. Mas aqui é o Burt Reynolds. Não, gente. Burt Lancaster. Olha eu confundindo com o Burt Reynolds. E o Burt Lancaster é bem melhor que o Burt Reynolds. Provavelmente como pessoa e como ator. Né? Se eu não conheci nenhum deles, os dois estão mortos, não saberemos. Não, Burt Reynolds eu acho que tá vivo ou morreu. Não sei, gente. Tchau. Que a comida tá queimando, inclusive. Meu almoço não.